Olá, boa tarde. Cultura e inclusão. No Distrito Federal e em alguns estados, já existe uma lei que determina a adaptação de uma sessão de cinema por mês para pessoas com autismo. Um projeto muito especial que ajuda autistas a ver filmes na grande tela de uma forma mais confortável e acessível. A chamada Sessão Azul é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros? OAB questiona no Supremo prioridade de tratamento a representantes comerciais entre os credores de empresas em recuperação judicial. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, a equiparação entre o representante comercial e os demais trabalhadores se justifica apenas se ele for pessoa física. O Superior Tribunal de Justiça mantém decisão do Banco Central que determinou a liquidação de administradora de consórcios. E ainda, na retrospectiva 2021 do STF, o julgamento que validou norma do Estado do Rio de Janeiro que proíbe testes em animais para cosméticos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra mudanças na Lei de Representação Comercial. Uma delas dá um tratamento mais benéfico ao representante comercial, pessoa jurídica, em relação aos outros credores de empresas em recuperação judicial. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, a equiparação entre o representante comercial e os demais trabalhadores se justifica apenas se ele for pessoa física. A OAB argumenta ainda que o Supremo Tribunal Federal já havia definido que na representação comercial autônoma não há vínculo de emprego ou relação de trabalho entre as partes, apenas relação comercial. Outro argumento apresentado foi o de ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que a lei entrou em vigor desde a publicação, sem ressalvar os casos em que já havia sido apresentado o pedido e homologado o plano de recuperação judicial. Para a ordem, se o plano foi homologado na vigência da lei anterior, o exercício do direito de ação e a vontade manifestada pelos credores não podem ser modificados por uma lei posterior. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que condenou por improbidade administrativa 4 guardas civis do Estado por violação aos princípios da administração pública após a prática de tortura contra 2 pessoas. Os 4 foram condenados à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos, ao pagamento de multa e à proibição de contratar o poder público ou receber benefícios por 3 anos. De acordo com as investigações, uma das vítimas compareceu à sede de trabalho dos guardas procurando informações sobre o irmão, que já havia passado por uma abordagem policial. Na ocasião, o rapaz também foi agredido. Os guardas já tinham sido condenados pelos crimes de tortura, constrangimento ilegal e denunciação caluniosa. O presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Banco Central que determinou liquidação de administradora de consórcios. O ministro Humberto Martins indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança requerida pela Govesa, administradora de consórcios, para suspender os efeitos da decisão do Banco Central, que determinou a liquidação extrajudicial e o afastamento dos administradores da empresa. O presidente do STJ explicou que as questões apresentadas pela Govesa devem ser avaliadas pelo tribunal no momento da análise do mérito. A decisão do Banco Central foi fundamentada na situação de insolvência da Govesa, mas, segundo a companhia, a medida foi indevidamente decretada antes do término do prazo de regularização que o próprio Bacen havia estabelecido e teria sido tomada sem a possibilidade de prévio oferecimento de defesa. No mandado de segurança, a empresa também alegou ter adotado iniciativas para solucionar os problemas de capital que haviam sido apontados pelo Bacen, inclusive mediante negociação com outras empresas e fundos interessados em adquirir cotas sociais.
Em análise preliminar da situação, o ministro Humberto Martins destacou não verificar ilegalidade evidente na decretação da liquidação extrajudicial da Govesa. O presidente lembrou que a lei que dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras prevê que o contraditório e a ampla defesa poderão ser postergados no caso de necessidade da decretação imediata da liquidação. O ministro destacou ainda que o Banco Central alegou que a decretação do regime de liquidação extrajudicial da Govesa decorreu da tentativa de ocultação da real situação de insolvência e da verificação de desvio de recursos dos grupos de consórcio. O mérito do mandado de segurança será analisado pelos ministros da segunda sessão. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que multa não impede extinção de punibilidade para condenado que não pode pagar. Ao revisar entendimento firmado anteriormente no tema 931, a terceira sessão do STJ estabeleceu a seguinte tese. Na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Em um dos recursos submetidos a julgamento, a Defensoria Pública de São Paulo argumentou que a não extinção da punibilidade por causa da multa impede o acesso a programas assistenciais essenciais para a reinclusão social e também para o exercício da cidadania. O relator do julgamento foi o ministro Rogério Schietti Cruz, que ressaltou que a extinção da punibilidade tem especial importância na situação do ex-presidiário, pois lhe permite exercer direitos e evita a sua invisibilidade civil. Ao dar provimento ao recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz explicou que a mudança do entendimento do tema 931 pela terceira sessão do STJ ocorreu devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que a alteração do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter criminal da pena de multa e, assim, seu inadimplemento impediria a extinção da punibilidade. Compreensão posteriormente sintetizada pela lei que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal. Outro fato levado em consideração para a mudança do entendimento foi a mudança no Código Penal em setembro deste ano. O ministro mencionou ainda que a Recomendação 425 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça aponta a necessidade de se considerar a extinção da punibilidade da pessoa egressa em situação de rua, que por hipossuficiência econômica cumpriu somente a pena privativa de liberdade. Schietti ressaltou, por fim, que a retomada dos direitos e a reinserção social desses indivíduos invisibilizados não devem ser condicionadas ao prévio pagamento da multa, se comprovada a situação de hipossuficiência. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que atende a população de 14 estados em processos relacionados à União, vai adotar a partir de janeiro o juízo 100% digital do Conselho Nacional de Justiça nas unidades judiciais. A medida vai alcançar varas federais do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima e Tocantins. Com o juízo 100% digital, atos processuais, audiências e sessões de julgamento podem ser realizados por meio eletrônico e remoto. E no próximo bloco, leis garantem sessão de cinema adaptada para autistas. O Distrito Federal e outros estados já adotaram a chamada Sessão Azul. Conheça os detalhes depois do intervalo. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. O Distrito Federal aprovou lei que determina a adaptação de uma sessão de cinema por mês para autistas. As chamadas sessões azuis já são realizadas em alguns estados do país. E os cinemas que não cumprirem as normas podem pagar multa.
A lei aprovada determina que, pelo menos uma vez por mês, os cinemas ofereçam sessões adaptadas para pessoas com autismo e as famílias delas. O objetivo é incentivar a inclusão deste público. Nos estados do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo, já existem leis semelhantes. De acordo com a Agência Nacional do Cinema, o Brasil possui quase 3.400 salas, sendo 88 no Distrito Federal. Agora, todas elas vão precisar se adaptar. Robson e Kelly são pais de uma criança de 6 anos com autismo, o Daniel. A família, que mora no DF, comemorou a iniciativa. Nós achamos extremamente importante inserir a criança autista no contexto social da melhor maneira possível. Nós nos preocupamos muito sobre o fato do nosso filho ter acesso a toda espécie de serviço. De acordo com o projeto de lei, as sessões não vão ter publicidade comercial, as luzes devem ficar levemente acesas e o volume do som será reduzido. Além disso, as modificações não podem gerar aumento no valor dos ingressos e os filmes também podem ser assistidos pelo público em geral. Os cinemas que descumprirem a norma vão receber advertência e uma multa de R$5.000. No caso de reincidência, o valor aumenta para R$10.000 e o estabelecimento pode ser interditado. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão de saúde dos Estados Unidos, existe atualmente um caso de autismo a cada 110 pessoas no mundo. Dessa forma, estima-se que o Brasil tenha cerca de 2 milhões de autistas. Bem, e agora a gente conversa sobre o assunto com a diretora da Associação Brasileira de Autismo, Lucinete Ferreira de Andrade. Boa tarde, Lucinete. Seja bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Viviane. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Bem, a reportagem mostrou que a sessão de cinema para autista não pode exibir publicidade, a sala não pode ser escura, ela tem que ter uma iluminação suave e também o volume do som não pode ser alto. Por que esses cuidados são importantes para que o autista possa assistir a um filme na sala? Essas adequações, elas são de suma importância porque as pessoas com autismo, eles tendem, a ter dificuldades com relação a sons, a luzes, alguns, a gente não pode falar para todos, mas isso é um tipo de situação que pode gerar desconforto, um quadro de ansiedade na pessoa, na criança que está ali, e é um desencadeador de crises, Então, uma vez que ele tem crise numa sessão de cinema, para ele aquele lugar se torna aversivo e vai ser muito mais difícil para a família retornar com ele para assistir, para ter aquele momento. Sim, como é que a Associação Brasileira de Autismo vê esse benefício, Lucinete? Nós ficamos muito felizes, eu particularmente, mãe de uma menina com autismo, fico extremamente feliz. A gente sabe que a cada pequena vitória é uma grande vitória para as famílias com autismo, e a gente tem uma luta muito grande para garantias de direito, para que a inclusão ela ocorra de fato, Essas sessões eram feitas esporadicamente, e acredito que a gente garantindo que tem uma vez por mês essa sessão, a gente traz aí o princípio de igualdade, As pessoas não veem filme uma vez por ano apenas, mas para que as famílias possam, assim como de qualquer pessoa neurotípica, escolher um filme por mês e assistir com seu filho que é autista. Essa lei do Distrito Federal, que a gente abordou na reportagem, é parecida com a dos outros estados, onde já tem o mesmo tipo de lei, E vale lembrar, para quem tem filho autista, a gente lembrar os outros estados, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo. Por exemplo, é uma sessão por mês em todos esses estados da lei ou há algumas variações? Eu não posso falar com propriedade porque eu não tive acesso a todas as outras leis, A gente sabe que elas seguem um padrão e dentro desse padrão a gente sabe que foi garantido pelo menos ter uma sessão mais regular, para não ser tão esporadicamente, e as adequações com relação às questões sensoriais, que são luzes, sons e o tempo também, o tempo da sessão.
Então, assim, eu não vou falar com muita propriedade, porque eu não estudei as outras leis. A gente sabe que, em conjunto com outras associações de outros estados, a gente sempre tentou garantir pelo menos esses 3 princípios aí, né, de frequência e adequações necessárias. Agora, Lucinete, uma dúvida que me surgiu agora. Para que a pessoa saiba o dia que tem acesso, porque são muitos cinemas numa mesma cidade, né? Estamos falando de grandes cidades. O cinema tem que dar publicidade do horário que tem a sessão para o autista? Sim, a publicidade, e a gente, eu acredito que até ali mesmo, onde tem aquele visual do cinema, para que as pessoas tenham acesso de saber quais os dias que ocorrerão as sessões, tem que a gente garantir a publicidade, a ampla publicidade dessas sessões, né? Porque a gente precisa contar que tem famílias também que são carentes, que não têm tanto acesso a shoppings, né? Essas publicidades, eu acredito que faz parte, inclusive, da regulamentação dentro de cada estado, dentro das secretarias de cultura, né? Certo. Bem, a Lei Berenice Piana, de 2012, ela criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que é um nome técnico, né? De lá para cá, Lucinete, quais foram os ganhos para os autistas? Você acha que melhorou bastante? Eu considero, vou pegar como parâmetro, a minha filha, que tem 18 anos hoje, a Maiara, e vou pegar como parâmetro as dificuldades que eu tive com a infância da Maiara, desde a infância da Maiara, e o que eu acompanho hoje pela Abraci, que nós atendemos 130 famílias anualmente, né, no espaço da Abraci. Acredito, sim, que nós avançamos. É claro, é evidente que a gente precisa avançar muito mais, mas a gente precisa também ter o sentimento de gratidão, saber que o que nós lutávamos em 2003, 2004, hoje já são políticas públicas, como as adequações escolares, como adequações como essa de cinema, a fila preferencial. Então, nós já tivemos, sim, no âmbito judicial, algumas vitórias que são muito importantes para a garantia da inclusão da pessoa com autismo. Bom, e para encerrar, eu queria lembrar uma outra lei que é mais recente, de janeiro de 2020, que é a Lei Romeu Mion. Ela criou uma carteira de identificação do autista. Por que essa carteira é importante? Quem que emite essa carteirinha? Pois é, essa lei é uma lei muito importante, a gente precisa trabalhar muito pela aplicabilidade. E eu vou falar da realidade do Distrito Federal. No Distrito Federal, cada estado ele tem a autonomia de colocar qual órgão vai emitir essa carteirinha. No DF, a Secretaria da Pessoa com Deficiência foi quem ficou responsável pela emissão dessa carteirinha. Está muito aquém essa confecção. É muito importante o autista ter essa carteirinha, porque se você está falando de dar preferência nas filas, a gente tem que contar que o autismo ele é uma deficiência não visível. Então, muitas vezes, a maioria das vezes que as pessoas passam por constrangimento numa fila preferencial, as famílias passam por esse constrangimento, é justamente porque o autista, eu tenho uma moça linda, que as pessoas olham ela na fila preferencial e questionam por que ela está fazendo uso daquela fila preferencial. Se nós estivéssemos falando de uma sociedade mais evoluída, lógico que as pessoas contariam que uma pessoa não usaria uma fila preferencial do nada. Mas ter essa carteirinha é evitar esse tipo de situação para as famílias e para a pessoa com autismo. Ok, Lucinete, muito obrigada pela sua entrevista e um ótimo ano novo para você. Obrigada, feliz ano novo. Até a próxima. Até a próxima. E a seguir, na retrospectiva 2021 do STF, ministros validam norma do Estado do Rio de Janeiro que proíbe testes em animais para cosméticos. A gente volta já. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade.
Mas a jornada até aqui, ela não foi fácil. Foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, parte dos brasileiros em home office está voltando ao trabalho presencial. Mas muita gente ainda persiste na jornada dupla dentro de casa. O acúmulo de atividades domésticas com as tarefas do mercado profissional se tornou um grande desafio. Desafio. Essa é uma das palavras-chave que a psicóloga usou para explicar como fica a saúde mental de quem está trabalhando em casa nesses tempos de pandemia. Então, é importante estabelecer um ambiente de trabalho adequado, é importante que a gente entenda que a rotina, o estabelecimento de horários é fundamental para que a gente possa ter uma boa convivência, né, entre o trabalho e a vida doméstica. É importante que a gente também entenda que é preciso que haja pausas, né? Muitas vezes a gente começa o trabalho em casa e aí não faz aquelas pausas que a gente faria naturalmente no trabalho presencial. E quando o profissional não consegue se atentar para esses detalhes, a consequência pode ser o esgotamento. Então, acho que no começo a gente se organizou mentalmente para aguentar um pouco, que logo passaria, né? E a gente tem percebido que é uma situação que está se prolongando, que deve durar mais algum tempo. E eu entendo que isso pode, sim, gerar um esgotamento, um desgaste emocional, né? Em muitas pessoas, principalmente naquelas que não conseguiram se adaptar tão bem. A gente sabe que tem pessoas que se adaptam muito bem ao trabalho remoto, outras já encontram no trabalho presencial, né, a forma de funcionar melhor. Então, para cada um vai ter um impacto diferente. A servidora do TRT-18, Patrícia Vieira de Souza, sentiu na pele os efeitos negativos do home office. Ela é técnica judiciária e mãe de 3 filhos, 2 adolescentes de 13 anos e de uma pequena de apenas 3 anos. Trabalhando de forma remota desde o início da pandemia, ela tem se esforçado para conciliar os papéis de profissional e de mãe em casa, mas não tem sido fácil. Já aconteceu um momento no ano passado em que eu fiquei até de licença, por um esgotamento mesmo para essa situação. E eu vejo em vários momentos, sim, assim, a gente alterna, né? Um dia melhor, rendendo mais, às vezes até fazendo um horário a mais para compensar os momentos que dá aquela queda realmente na produtividade, no ânimo. Se para algumas pessoas o home office veio para ficar, para outras não é bem assim não. A Patrícia é um exemplo disso. Ela está ansiosa para voltar ao trabalho normal pelo bem da saúde mental dela. Acredito que até o teletrabalho, né, seja interessante, mas uma situação normal do dia a dia, com escola, com um apoio que a gente tem, principalmente para quem tem criança, né, de parentes, esse apoio que a gente tem do dia a dia, para que a gente consiga ter esses momentos diferenciados, né, de trabalho, de cuidado, para que não fique tudo no mesmo momento, né, assim, uma sobrecarga de tarefas. Então, quem sabe num dia a dia normal, no futuro, eu posso até pensar, mas hoje eu estou doida para voltar. Retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal. Na reportagem de hoje, você vai ver como foi o julgamento sobre a norma do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe testes em animais para cosméticos. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos questiona uma lei do Rio de Janeiro de 2017, que proíbe o uso de animais para testes de cosméticos e a comercialização de produtos desenvolvidos após esses testes. A entidade alega que só quem pode legislar sobre o tema é a União, porque se trata de matéria sobre proteção ao meio ambiente. O relator ministro Gilmar Mendes entendeu que o Estado do Rio pode proibir os testes e experimentos em animais, mas não pode proibir a comercialização de produtos desenvolvidos a partir desses testes. Nesse aspecto, a vedação imposta genericamente à comercialização de todo e qualquer produto no Estado do Rio de Janeiro, sem a distinção de sua respectiva origem, parece invadir a própria competência da União para legislar sobre o comércio interestadual.
artigo 22, inciso 8º da Constituição Federal. O ministro Nunes Marques divergiu. Para ele, a lei é toda inconstitucional. O Estado não pode proibir testes em animais nem a comercialização de produtos desenvolvidos a partir desses experimentos. Quem tem que tratar desse tema é a União. À medida que o público toma conhecimento das terríveis experiências que são necessárias para a testagem da segurança de certos cosméticos, a tendência é que a adoção de boas práticas e de selos de certificação surjam dentro de mecanismos de autorregulamentação e de adaptação do próprio mercado. Em todo caso, se for para proibir tais experiências via regulamentação estatal, claramente isso deve ser feito pela União. O ministro Edson Fachin teve um entendimento diferente do relator e da divergência do ministro Nunes Marques. Para ele, a lei estadual é integralmente válida. Assim entendo, à luz do desenho normativo de repartição de competências no âmbito do Estado federado no Brasil, que protege a autonomia de cada um de seus membros e, por consequência dos seus entes, prevê a convivência harmônica em todas as esferas. O plenário, por maioria, manteve válida a proibição do uso de animais em testes de produtos cosméticos no Rio de Janeiro. No entanto, a Corte derrubou trecho da norma fluminense que proibia a comercialização de produtos que tivessem passado por esse tipo de experimento e também a obrigação de informar sobre isso no rótulo das embalagens. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.